Os Estados Unidos devem 39 trilhões de dólares e o mundo está começando a duvidar se essa conta pode ser paga. No ano de 2026, a economia global está prendendo a respiração. A dívida pública dos Estados Unidos acaba de romper a barreira do impensável. Mas o que torna esse cenário verdadeiramente explosivo não é apenas o tamanho do buraco, mas a velocidade com que ele está sendo cavado em meio ao caos da guerra. Em um momento em que o bom senso exigiria estratégia, os Estados Unidos fizeram o oposto. Para sustentar a máquina de guerra e a hegemonia global, o orçamento militar dos Estados Unidos deu um salto sem precedentes, escalando de 1 trilhão para 1 trilhão e 500 bilhões de dólares ao ano. São 2 bilhões de dólares por dia queimados em frente de batalha agora no Irã. E o epicentro desse terremoto é o Oriente Médio. Os Estados Unidos provocaram uma nova guerra lá. O mundo inteiro está em revolta contra os Estados Unidos já. Isso paralisou o coração energético do planeta. Com o fechamento das rotas marítimas pelo Estreito de Hormuz, o regime iraniano acabou com 20% do fornecimento mundial de petróleo. O motor que girava a economia global engasgou. A pergunta que ecoa nos corredores de Wall Street e ao redor do mundo é quem ainda vai acreditar nos Estados Unidos depois disso? Durante décadas, o mundo financiou o estilo de vida americano comprando sua dívida pública, acreditando que o dólar era o porto seguro. Mas com uma dívida que cresce exponencialmente, uma indústria que fugiu para a China e uma guerra que ameaça a própria âncora do dólar no petróleo, a confiança está evaporando. Se os credores pararem de emprestar dinheiro, o império desmorona. Neste vídeo, vamos dissecar como a maior potência da história se encurralou em uma armadilha de dívida pública, da qual pode não haver saída. Prepare-se porque o que vamos mostrar é o roteiro do colapso de um sistema que todos juravam ser eternos. Mas antes de entrar no tema, lembre-se de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar aqui embaixo. Obrigado pela presença aqui. Vamos começar pelo sintoma mais óbvio da doença: o crescimento enorme da dívida pública. O princípio básico de qualquer economia saudável é simples: você não pode gastar sistematicamente e para sempre mais do que arrecada. Mas os Estados Unidos decidiram ignorar essa regra fundamental. Hoje, a dívida pública americana não apenas cresce, ela acelera acima de qualquer taxa de crescimento econômico real. Estamos falando de um cenário onde os gastos públicos oficiais ultrapassaram a marca astronômica de 7 trilhões de dólares por ano. Imagine esse valor. É uma cifra que desafia a compreensão humana. O governo gasta cada vez mais do que consegue arrecadar através de impostos e de produção. Em 2025, o déficit do governo dos Estados Unidos, a diferença entre o que entra e o que sai, atingiu a marca de 1,8 trilhão de dólares. Em vez de ajustar as contas ou reformar o sistema tributário, o governo optou pelo caminho de menor resistência: pedir dinheiro emprestado. É o equivalente de pagar o cartão de crédito fazendo um novo empréstimo no banco, ano após ano. A proporção dessa dívida em relação ao produto interno bruto conta a história de uma decadência acelerada. Volte no tempo comigo. Em 1980, a dívida pública representava apenas 34,5% do PIB. Era algo gerenciável, quase saudável. Em 2000, essa marca subiu para 58,7% do PIB. Mas o salto real veio agora. Chegamos em 2026 e a dívida pública dos Estados Unidos atingiu o absurdo 124,8% do PIB. O montante total bateu a casa dos 39 trilhões de dólares. Para dar um rosto a esse número, isso significa que cada contribuinte norte-americano, do operário ao engenheiro de software, carrega nas costas uma dívida de 357 mil dólares. Qual o problema disso? Confiança. O sistema financeiro é baseado na crença de que o governo vai devolver o dinheiro. À medida que a montanha cresce, os credores perdem a fé. O resultado é que eles cobram juros cada vez mais altos para aceitarem os títulos do governo dos Estados Unidos.
O custo para manter essa dívida, apenas os juros, bateu US$ 1 trilhão ao ano em 2025. Dinheiro que não constrói escolas, não asfalta estradas e não investe em tecnologia. Dinheiro que apenas alimenta o monstro da dívida. Mas nem sempre foi assim. Para entender como os Estados Unidos chegaram a esse buraco, precisamos entender como eles chegaram ao topo. No século XX, os Estados Unidos foram a maior potência que o mundo viu. E eles não chegaram lá por acaso ou apenas pelo livre mercado como pregam hoje. Após a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, eles foram pragmáticos. Eles se protegeram. Eles buscaram ser independentes sob o ponto de vista econômico, financeiro e produtivo. Eles não abriram suas fronteiras para que os produtos ingleses, na Inglaterra já acontecia a Revolução Industrial, destruíssem a sua economia local. Pelo contrário, eles desenvolveram suas indústrias infantis com pesadas barreiras comerciais e tarifárias. Criaram um sistema financeiro doméstico robusto e investiram massivamente em infraestrutura. Eles se protegeram da competição de potências tecnologicamente mais avançadas. Era o protecionismo em sua forma estratégica. Então vieram as duas grandes guerras mundiais. Enquanto a Europa e a Ásia se transformavam em escombros, os Estados Unidos saíram do isolamento de forma brilhante. Eles se tornaram o arsenal da guerra. Venderam produtos industriais, ofereceram empréstimos e, ao final da Segunda Guerra, possuíam a maior capacidade industrial do planeta. Eles eram ricos em trocas comerciais, exportavam tudo para todos. Isso criou a lendária classe média industrial americana. A receita era infalível: alta produtividade, exportações maciças e desenvolvimento tecnológico de ponta, da computação à internet. Naquela época, o crescimento da renda nos Estados Unidos era real e a arrecadação de impostos era funcional. Os mais ricos chegavam a pagar quase 90% de imposto de renda nas faixas mais elevadas do país. O resultado é que a dívida pública caía e o país estava no azul. Mas o sucesso gerou arrogância. Quando a União Soviética colapsou, os Estados Unidos acreditaram que tinham vencido a história. Eles se tornaram a única superpotência do mundo e decidiram que o mundo inteiro deveria seguir um único modelo: a globalização radical e o livre mercado. Ironia do destino. Os Estados Unidos começaram a promover exatamente o que a Inglaterra tentou impor aos Estados Unidos no século XIX. O liberalismo é uma visão de que as fronteiras nacionais deveriam desaparecer para o fluxo de capital. Os países foram pressionados a privatizar setores estratégicos como a energia e os minérios, cortar gastos sociais, diminuir o tamanho do Estado na economia e desregular os fluxos financeiros. Eles disseram que o livre mercado traria benefícios para todos, mas do ponto de vista da segurança nacional, os Estados Unidos deram um tiro no próprio pé. Seus próprios empresários, em busca de lucro imediato e redução de custos, começaram a transferir as fábricas para onde a mão de obra era mais barata. A produção industrial dos Estados Unidos deslocou-se massivamente para a Ásia e particularmente para a China. Mas não foram apenas as máquinas que viajaram. Com as fábricas, migraram os empregos, o poder de consumo do trabalhador americano e a base tributária do governo. O Estado americano abdicou da produção que garantia o seu orçamento. O país que antes exportava carros e tecnologia para o mundo inteiro passou a exportar empregos e importar produtos prontos. Enquanto os Estados Unidos se desindustrializavam em nome do lucro financeiro, a China seguia um caminho oposto. Pequim não seguiu o modelo liberal de Washington. Eles observaram a história e mantiveram o controle sobre os setores estratégicos. Na China, os bancos não funcionam para especulação desenfreada. Eles investem de acordo com os planos quinquenais do Estado. Se o governo quer desenvolver semicondutores ou energia verde, o crédito flui para lá. Os recursos naturais, como as valiosas terras raras, são tratadas como ativos estratégicos de longo prazo, não como mercadorias de liquidação.
Nas últimas 3 décadas, a China atraiu as fábricas do mundo, aprendeu com elas, absorveu tecnologia e depois desenvolveu a sua própria. O resultado é avassalador. A produção industrial chinesa aumentou em 8 vezes entre 2004 e 2023, 800%. Hoje a China produz o dobro do que os Estados Unidos e a União Europeia. E aqui reside a armadilha para o povo americano. O cidadão comum ainda quer manter o padrão de vida e o consumismo desenfreado das décadas passadas, mas agora compra produtos produzidos na China. Isso criou o segundo grande buraco na economia americana, o déficit comercial. Os Estados Unidos agora têm 2 problemas gigantescos. Gastam mais do que arrecadam internamente, é o déficit público, e compram mais do que vendem externamente, é o déficit comercial. Eles só conseguiram sustentar isso até agora porque o mundo ainda aceitava que eles imprimissem papel, a dívida pública e dólar, e chamassem isso de valor. Você deve estar se perguntando se a situação é tão ruim por que o dólar não colapsou ainda. A resposta está na década de 70, em um acordo que moldou a geopolítica moderna. Após a Segunda Guerra Mundial, o dólar era a única moeda confiável, porque os Estados Unidos eram a única fábrica do mundo. Mas quando a indústria começou a fraquejar, eles precisavam de uma nova âncora. Eles fizeram um pacto com a Arábia Saudita, a dona das maiores reservas de petróleo do mundo. O acordo era simples. Os Estados Unidos protegeriam os monarcas do Golfo contra as ameaças externas como o Irã. E em troca, a Arábia Saudita, o Catar, os Emirados, o Kuwait venderiam todo o seu petróleo exclusivamente em dólares. Como todo país precisa de energia para funcionar, todo país do mundo passou a ser obrigado a acumular dólares no seu banco central. Isso criou uma demanda artificial pela moeda norte-americana. Os dólares saíam para o mundo e voltavam para a Bolsa de Nova York e para os títulos da dívida pública dos Estados Unidos. Esse sistema, o petrodólar, dava aos Estados Unidos a segurança de que sempre haveria alguém para financiar seus gastos públicos. Não importava o quão irresponsáveis os governos fossem. O mundo financiava o império, mas esse pilar está ruindo. A capacidade industrial americana estagnou diante da Ásia e, para piorar, os Estados Unidos se envolveram em conflitos intermináveis no Oriente Médio. A guerra com o Irã mudou tudo. Ao tentar sufocar Teherã, os Estados Unidos provocaram uma reação que fechou as principais rotas de escoamento de petróleo das monarquias árabes. A ancoragem do dólar no mercado de energia começou a sangrar. Entramos agora na fase do colapso. Quando você liberaliza sua economia e perde suas fábricas, você perde a capacidade de planejar o seu futuro. O governo americano hoje é um refém de seus próprios gastos fixos. A maior fatia do orçamento dos Estados Unidos não vai para a inovação, ela vai para 3 coisas: juros da dívida, previdência social e gastos militares. Para manter o domínio do dólar, os Estados Unidos sentiram que precisavam ser a polícia do mundo. Eles espalharam 800 bases militares em 70 países. Eles derrubaram governos que desafiavam o livre mercado ou o predomínio do dólar. Afeganistão, Iraque, Líbia, Somália, Síria. Somente as guerras no Iraque e no Afeganistão custaram entre 5 e 8 trilhões de dólares para os cofres públicos dos Estados Unidos. E agora, em 2026, a situação escalou para uma guerra direta ou com o Irã, para tentar manter o controle sobre o petróleo e o sistema do petrodólar. Mas a Guarda Revolucionária Iraniana e o regime dos ayatollahs revidaram de forma estratégica. Fecharam o Estreito de Hormuz para a passagem de navios. E aqui vem o golpe de misericórdia. Eles estão liderando um movimento para obrigar o mundo inteiro a pagar petróleo em yuan chinês. Até mesmo as monarquias aliadas dos Estados Unidos, vendo para onde o vento sopra, vão ter que começar a diversificar as suas vendas. Se o dólar perde sua função como moeda única da energia, ele perde sua utilidade global. E sem essa utilidade, quem vai continuar comprando a dívida de um país que deve 39 trilhões de dólares? O cenário final é sombrio. Se o dólar perde sua âncora energética, os países com superávit não verão mais sentido em acumular reservas em moeda americana. Isso corta a linha de suprimento de oxigênio da economia dos Estados Unidos.
mas o Estado americano não consegue parar de gastar. Os custos militares na guerra do Irã agora chegam a 2 bilhões de dólares por dia. O orçamento militar saltou de 1 para 1,5 trilhão de dólares em 2026. Mas lembre-se, no modelo liberal, eles acreditam que devem diminuir impostos para atrair investimentos. Então, de onde virá o dinheiro? Os investidores internacionais estão fugindo. Os credores internos, os super ricos que não pagam impostos, agora cobram juros de agiota para emprestar ao próprio governo. E com o orçamento todo drenado pela dívida e pela guerra, como os Estados Unidos pretendem competir com a infraestrutura e a tecnologia da China? Eis o problema da dívida pública dos Estados Unidos. Ela não tem solução técnica dentro do sistema atual. Ela vai continuar aumentando até que a última gota de credibilidade evapore. A liberalização destruiu a capacidade produtiva, a inovação estagnou e a indústria foi parar no estrangeiro. Os investidores de Wall Street só buscam lucros financeiros rápidos sem gerar valor real na produção. Não há mais um projeto de nação como houve no pré-guerra e no pós-guerra. O que vemos é a inércia de um império que se esqueceu de como se constrói e aprendeu apenas como se empresta. Todo império cai. E a história nos ensina que eles caem quando ninguém mais acredita na sua dívida. Hoje, a cada 6 meses, o mundo assiste ao espetáculo patético do governo americano ameaçando paralisar por falta de orçamento. Não é apenas uma crise política, é o som do motor de uma era enguiçando. O dólar já foi tão bom quanto o ouro. Hoje, ele é apenas um papel assinado por um devedor que não tem como pagar. A pergunta não é mais se, mas quando. E a resposta pode estar mais próxima do que as planilhas de Washington ousam admitir. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, que aqui a gente vai continuar fazendo análises importantes sobre o que está acontecendo no mundo diante dessa crise. Até a próxima.